Queridos, eu quero que vocês guardem essas expressões em negrito. Para ser apóstolo de... Para ser o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Paulo era apóstolo, não esqueça disso. Segundo, ele está escrevendo juntamente com o irmão Sóstenes. Quem é Sóstenes? Meu cunhado. Irmão do Simon. Nossa, ele é velho assim, seu irmão? Meu irmão Já tem 2 mil. Eu achei que o pessoal ia falar Sóstenes é o músico, né? O cantor, né? Meu pai, gente. Mas o Sóstenes da Bíblia, vocês conhecem? Se você não soubesse nada dele, o que você poderia dizer? Que ele trabalhava junto com Paulo, né? Paulo e o irmão? Sóstenes. Algo que é interessante você guardar é que Sóstenes era de Corinto. Era de Corinto. Né? Então, era de Corinto. Então, os dois estavam juntos, trabalhando no reino, mas quando Paulo escreve a igreja de Corinto, necessariamente Sóstenes está cumprimentando a igreja, juntamente com Paulo, a sua própria igreja, a sua igreja mãe, né? E Sóstenes se converteu provavelmente nessa plantação da igreja de Corinto, sendo ele um dos líderes da sinagoga. Então, essa é a história básica. Então, eles estão escrevendo para quem? A igreja de quem? Deus. De Deus que está em? Olha que interessante essa expressão. A igreja de Deus. Quantas igrejas são? De Deus. Quantas, gente? Gente, quantas igrejas são? De Deus. Uma igreja. A igreja. Está no singular. Por que está no singular? Porque a igreja invisível é 1, 2, 3. Quantas são as igrejas invisíveis? Uma. A igreja de Deus. Mas as igrejas visíveis são quantas? São várias. Por isso que Paulo fala, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Porque tem a igreja de Deus que está em Tessalônica, tem a igreja de Deus que está na Galácia, tem a igreja de Deus que está em Ubor, Santa Olímpia Évano. Não é isso? É, claro. Né? Que está em Corinto. Aos santificados. Para ser o quê? Chamados para ser o quê? Santo. Então veja que a igreja de Deus, ela é chamada de santificada. Eles são chamados para ser o quê? Santo. E aí diz, com todos os que em todo lugar. Veja que o apóstolo Paulo agora, ele está colocando todo mundo em termos de igreja, que são santos, chamados para isso, ou seja, todos os demais crentes dentro dessa frase. Com todos que em todo lugar. A igreja de Deus não está só em Corinto, ela está em todo lugar. E como é que você acha isso? Porque as pessoas estão invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos faz igreja. Amém? Guarde isso, tá bom? Porque isso vai ser importante daqui a pouquinho. Então, meu querido, você já tem algumas distinções básicas sobre a igreja. A partir da primeira lição, você já aprendeu que a igreja é visível e invisível. Você já fez essa comparação entre organismo e organização. Você já entendeu que não é a igreja dentro de todas aquelas realidades. E isso são as bases da eclesiologia. Agora a gente vai avançar para algo maior. Nós vamos falar da natureza da igreja. Fizemos as bases. Agora é importante entender a natureza. O que é a natureza? Significa a essência. Qual é a essência da igreja? O que dá essa formação para ela? Uma vez que você tem as bases, o que é construído sobre essas bases? Quais são essas colunas que estão sobre as bases de acordo com os princípios bíblicos, que nós não podemos esquecer? Então eu poderia falar da natureza da igreja em muitos sentidos, mas nós vamos falar basicamente de 4, né? Que são os atributos da igreja de Jesus. É claro que eu também já mencionei para os amados irmãos que ao longo da história da igreja não se tinha internet, não se tinha tantos livros como hoje, principalmente nos primeiros séculos da era cristã, e uma das maneiras de sintetizar a fé era através dos credos e depois das confissões. Inclusive, você que está aí no Church Center,
eu abri um chat aí e coloquei um credo, o chamado credo niceno-constantinopolitano. Coloquei aí. Tenha a curiosidade de lê-lo. Você vai perceber que ele é muito parecido com outro credo. Qual credo? Apostólico. Que, por sua vez, é uma ampliação de outro credo, o niceno. Não é? E por que tanto credo, né, pastor? Não, é porque você tem que entender que era assim que os cristãos, eles norteavam o seu ensino de maneira que todos pensassem a mesma coisa, pensassem concordemente, mesmo estando em lugares diferentes. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está na Galácia, a igreja de Deus que está em Roma, a igreja de Deus que vai se ampliando. A maneira de unificar o pensamento bíblico-teológico dessas pessoas que se converteram a Cristo, no início, uma das ferramentas eram os credos. Okay? Então, os credos têm um valor inestimável na história, e eu tenho certeza que se você gravasse pelo menos um credo, que a nossa igreja, obviamente, aceita, um credo, né? Você teria já um embasamento teológico muito forte. Ok? Pense nisso. Então, nesse sentido, eu queria usar esse credo. Niceno-constantinopolitano. Eu sei que é uma palavra grande, mas você é inteligente, meu querido. Amém? Amém. Você é inteligente. Não queira simplificar demais as coisas. Queira crescer. Por que ele é chamado Niceno? Porque existia uma cidade chamada Niceia. E nessa cidade chamada Niceia, aconteceu a primeira reunião, o primeiro concílio ecumênico. E quando eu falo ecumênico, não estou falando ecumênico como hoje, tá? Porque ecumênico significa a união de todas as igrejas. Ok? As igrejas se reuniram, os presbíteros se reuniram, tá? Seria como uma reunião de presbitério mais ampla. Então, esse concílio, eles reuniram para definir algumas coisas. Então, o primeiro concílio foi de Niceia, 325, século IV. Depois você teve o concílio de Constantinopla, 381. Ou seja, você percebe aí que foi 60 anos de diferença de um para o outro. E no Niceia, eles fizeram um credo. E o constantinopolitano pegou o credo de Niceia e deu uma ampliada. Captado? Deu uma ampliada, uma aperfeiçoada nesse credo. E dentro desse credo existe uma frase que eu vou usar ela como base para o nosso estudo. Por isso que eu estou citando esse credo. Então, qual é a afirmação do credo que nós temos que acreditar, porque ela é bíblica, e eu vou provar isso para os irmãos, ela é bíblica, que fundamenta a natureza da igreja. É essa aqui. Leia comigo, bem forte. Santa, católica e apostólica. Mais uma vez. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Agora eu vou dar uma aula de latim rapidinho para vocês, tá? Que tal? Quem sentou no fundo vai provar agora que tem uma visão perfeita. Leia para nós, Rose. Que? Tá embaçado? Et unam. Repita comigo. Et unam. Sanctam. Catholicam. Et apostolicam. Ecclesiam. Pensa no Silvio Santos no final. Ecclesiam. Vamos lá? Et unam. Sanctam. Catholicam. Apostolicam. Ecclesia. Agora, se você quiser cantar como um padre. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia. Ficou bom aí, pessoal daí? Tá vendo? Aí, ó. Essa é a frase em latim que significa o quê? Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu disse para os irmãos que esse estudo vai durar o quê? 4 estudos. Por quê? Porque nós precisamos entender que a igreja de Jesus, na sua natureza, ela é una, ela é santa, ela é católica
E ela é apostólica. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é bíblico? Eu sei que está no credo. Olha, tem que ser, né, irmão? Porque o credo, assim como as confissões, o que se espera deles é que eles referendem o ensino bíblico. Por isso que você aceita um credo ou não. Por que nós aceitamos o credo apostólico? Porque entendemos que o credo apostólico ele está de acordo com a Bíblia. Se você ensina o seu filho o credo apostólico e ele decora esse credo, por exemplo, ele tem uma base essencial da fé que vai ajudá-lo a compreender o que as Escrituras dizem. Então, se diz assim, cremos em Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai lá na Bíblia, ele vai encontrar um Deus Todo-Poderoso? Vai. Se o credo diz assim, creio no Espírito Santo. Ora, se você for lá na Bíblia, você vai encontrar o Espírito Santo? Vai. Então a ideia do credo é responder à Bíblia, né? É explicar a Bíblia de maneira sintética. É por isso que esse credo, e aí eu coloquei o credo inteiro para vocês no grupo do Church Center, para vocês lerem, basicamente o que ele aumentou. Segura só um minutinho, querida. Basicamente o que ele aumentou. Havia um problema chamado arianismo, e o arianismo dizia que Cristo não era igual ao Pai. Que Cristo foi alguém como eu e você, que em um determinado momento aí virou Deus. Né? Outra coisa que dizia, ele não era da mesma substância, não era igual, portanto não era eterno, e também não criam no Espírito Santo. Então o que o Concílio de Constantinopla ele definiu? Ele definiu a igualdade do Pai e do Filho. Os dois são Deus. Mesma substância, homúcios. E disseram, cremos no Espírito Santo. Por quê? Porque diziam que o Espírito Santo não era Deus. O que você hoje vê, por exemplo, nos testemunhos de Jeová, era algo que já estava sendo combatido no século IV, meu caro. Ok? Aí você diz, o que mais, pastor? O que aconteceu aqui nesse contexto? Eles acrescentaram aquela declaração. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Né? Então, quando você lê o credo, você vai perceber isso. Diga, Claudete. Qual a diferença do credo da Igreja Católica e da Igreja Presbiteriana? Muitas. Mas qual é o sentido que você quer saber? Em tudo. Não posso explicar tudo, né? Você está falando por causa da palavra católica que está aqui? Não, a católica eu sei que é universal, né? Mas assim, porque praticamente é a mesma coisa na hora que você vai falar o credo da Igreja Católica. Não. Veja, não é porque a Igreja Católica cita o credo que o credo está errado. Né? O credo é anterior à Igreja Católica. Eu disse isso na aula passada. Eu disse na aula passada. Então, depois você pode dar uma olhada lá, eu explico essa situação. Eu uso justamente isso que você falou, que católico significa universal, né? E eu explico que o credo é anterior à Igreja Católica enquanto instituição. Então, naturalmente, muitas coisas que existem na Igreja Católica estão erradas. Eles conseguiram manter A tradição. boas coisas da Bíblia, mas outras foram deturpadas. Então, esse credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, eles aceitam. Ótimo. O problema é que se você avançar na história da igreja, vai chegar num determinado momento que você vai encontrar credos católicos, já agora católicos, né? Romanos, que vão contra a palavra de Deus. Aí esses credos nós, obviamente, não aceitamos. Diga aí. Então, o credo foi feito, porque Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo. Aí Pedro pregou, aí o Espírito Santo foi para o poder. Aí aquela igreja ali, a partir dali de Atos, é que fez o credo na história dessa época? Não. Vocês têm que entender o seguinte, irmãos. Os apóstolos morreram, né? Lembra? Eles morreram. Apóstolos. Nós temos a confecção da Bíblia e tal, mas entre os apóstolos e a igreja de hoje, vou colocar aqui hoje, tá? Aqui é a Idade Média, porque está no meio, tá? O que aconteceu aqui, nesse período? Século II, século III, século IV. O que aconteceu? Nós temos os pais da igreja. Os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Homens como Agostinho,
Tertuliano, Policarpo, Justino. Já ouviu esses nomes? São pais da igreja, né? São homens que foram usados por Deus em algumas medidas beneficamente, outras nem tanto assim, mas que definiram parâmetros junto a esses concílios nessa época. Então os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, à medida que ela avançava o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, você sabe que é um livro bem grande, né? São quantos livros? São 66. Esse acesso às escrituras, nessa época, era muito limitado, irmãos. Então, uma das formas de sintetizar os 66 livros da Bíblia era o quê? Uma das estratégias. Qual? Os credos. Ok? Que são o quê? Essa síntese da fé. Deu para compreender? Então eles estão aqui, ó. Os apóstolos que já morreram. Captou? 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 Então é isso. Avançamos? Podemos? Muito bem, avancemos. Então aí eu pergunto para os irmãos, o que é a igreja, segundo, por exemplo, o credo apostólico e a confissão de fé? O credo apostólico e a confissão de fé chamam a igreja de a comunhão do santo. Palavra comunhão dos santos. Essa é a expressão que utiliza. Nem a confissão de fé, nem o credo apostólico diz una, santa, católica e apostólica. Mas falam comunhão dos santos. Mas o que é a comunhão dos santos, irmãos? Basicamente, comunhão dos santos aqui. O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é você entender o princípio da unidade e entender o princípio da catolicidade. E o que seria isso dos santos? Não é o sobrenome, né? Dos santos. Compreender o princípio da santidade e a questão da apostolicidade. Ou seja, esses 4 atributos, eles estão alinhados com a expressão comunhão dos santos. Então, seja o credo apostólico, seja a confissão de fé, seja o credo niceno, seja o credo constantinopolitano, todos eles estão falando da mesma coisa, ainda que com palavras diferentes. Então, agora eu quero que vocês entendam isso da perspectiva bíblica. Amém? Vamos avançar. O que é a perspectiva bíblica? Vamos pegar a comunhão dos santos. De novo. Unidade. Princípio da unidade da igreja. Onde está na Bíblia? Vamos lembrar do texto que eu li. Texto base. Eu não li, eu falei. Eu li por ter um propósito, correto? Correto? Correto. Qual é o propósito? Unidade. A igreja de Deus que está em Corinto. Quando eu uso a palavra unidade aqui, eu estou falando que existe uma única igreja de Deus. Estou falando de unidade, nesse caso, em termos de unicidade. Não há outra. Só existe uma. Só existe uma igreja invisível. Captaram? E que igreja é essa? A igreja de Deus. Unidade. Segundo, catolicidade. Agora que vocês lembram o texto e acham catolicidade. Quem lembra o texto? Ninguém lembra o texto. Ninguém está com a Bíblia aberta. Maravilha. Estamos estudando a Bíblia, irmãos. Catolicidade, onde está no texto? Com todos. Em todo lugar. Em todo lugar. Senhor deles e... Senhor deles e... Nosso. O que é a catolicidade? A catolicidade é o princípio da igreja estar em todo lugar e em todo o tempo. Significa que a igreja ela tem a sua amplitude além de uma denominação, além de uma fronteira e além de um tempo. Você nunca vai poder dizer que a igreja de Deus estava somente no século I. E não pode dizer que somente agora. A igreja de Deus existe desde o princípio e vai existir para sempre
nos planos de Deus, amém? É isso. Agora, e em termos locais? Onde está a igreja de Deus? Está na 60 Olímpia Avenue? Em nome de Jesus, está. Está lá. Mas ela está lá na casa de Sóstenes? Sim. Tá. Ela está lá em Orlando? Ela está lá no Acre? Tá? No Nepal? Ela é católica. Ela é o quê? Ela está em todo lugar. Deixa eu só concluir, Joana, aí eu te passo. Então a catolicidade está aqui, irmão? Com todos os que em todo lugar. Princípio da catolicidade. Terceiro, santidade. Quem lembra? Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Está lá? A igreja, ela é santa? Ela é santa. Final, apostolicidade. Está lá? A apostolicidade, gente, está lá? Não. O que é apostolicidade? Para apostolicidade, vem de qual outra palavra, gente? Apóstolo. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo. Lembre-se que a igreja primitiva, citada pela irmã Maura no início, né? Ela estava perseverando na doutrina de quem? Dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina de quem? De Jesus. Por quê? Porque eles aprenderam com a relação mestre e discípulos, irmãos. E qual é a nossa doutrina hoje? Por que a igreja é apostólica? Porque ela persevera na doutrina dos apóstolos. Então a igreja é apostólica também. É por isso que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto e dando todas as orientações como a igreja deve viver. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores. Sim. Então eu pergunto para vocês. Una. A igreja é una. Eu peguei só um texto, tá? Só um. Está na Bíblia? Está ou não está, irmão? Sim. Tá. A igreja é santa? Sim. É? A igreja é católica? É? A igreja é apostólica? O que eu quero que vocês entendam é que o credo está referendado pelas Escrituras. E 1 Coríntios 1, versículo 2, já dá todo esse fundamento, amém? Só que eu vou avançar, eu vou mais fundo. Vou mais fundo. Mas antes eu quero saber da Joana. Joana, qual a sua pergunta? Pastor, perdoa a minha ignorância e erros, porque eu não vi nas aulas anteriores, porque eu estava nos departamentos da igreja. Mas de onde que saiu a palavra católica? A palavra católica é uma palavra grega, traduzida para o latim, né? Que dá a ideia de universal. É uma palavra comum. A ideia de assembleia também, né? Também. Então é uma palavra que era usada na conversa do dia a dia. Entendeu? Só que a igreja romana tomou para si esse título em determinado momento, a gente vai ver isso mais para frente. Quando eu falar do católica lá, eu vou falar disso, né? E aí você vai entender melhor essa questão. Ok? O que eu mencionei na aula passada, e que a Claudete já percebeu que ela tem que ir lá olhar, e você também tem que ir lá e olhar, é que eu falei que a situação se agravou um pouco, né? Porque antes era católica, e aí gerou uma confusão, porque a gente sempre tem que explicar para os crentes que católica não significa ser católico, né? E aí eles foram e inverteram a palavra dos credos mais modernos, e tiraram a palavra católica e colocaram a palavra universal, que é o sentido de católico, né? O problema é que Aí nasceu a Igreja Universal Universal. também. nós temos a igreja universal. E aí agora você tem que explicar que universal significa que nós não somos da igreja universal. Então a gente está sempre tendo que explicar texto. Sempre. Diga aí. Perguntar uma coisa? É piadinha aí. Ei. Porque é 12, não 13, apóstolos. Ah, isso aí o Nicodemo já respondeu já. 1 Coríntios 12, irmãos. Nós vamos ler o versículo 12 e 13, está aqui? Está. Veja só. Vamos aprofundar na unidade da igreja.
A Bíblia fala que a igreja é una. O que significa isso, pastor? Porque assim como o corpo é quantos? Quantos corpos são, gente? Um. E tem muitos membros, e todos os membros sendo um, constituem o quê? Um só corpo. Assim também com respeito a... Pois em um só... Quantos espíritos, gente? Um só espírito. Todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber em um só. Quantas vezes a palavra um foi repetida aqui? Isso é só um texto, né? Porque quer se enfatizar o princípio da unidade, o princípio da unicidade que existe dentro da igreja. Então você não pode perder isso de foco. O que significa isso, pastor? Significa que a unidade da igreja procede do único Deus. Vamos repetir? A unidade da igreja procede do único Deus. Quantos deuses existem? Ó, muito bom, hein? Quantas pessoas divinas existem? Muito bom. Né? Então você tem um Deus e você tem um corpo. Não existem vários corpos com várias cabeças. Não existe uma igreja para o Pai, uma igreja para o Filho, uma igreja para o Espírito Santo. Não existem dois corpos com uma cabeça só. Isso seria uma anomalia, né? Coisa meio estranha. Não. Existe somente um corpo e uma cabeça. Então, esse ensino bíblico que você costuma ouvir sempre, que está aqui bem referendado em 1 Coríntios 12, é esse da igreja una. A igreja é somente uma. Isso é bíblico? É. O problema é que isso gera distorções no seu mau entendimento. Que distorções, pastor? Veja, quando eu digo que a igreja é una, eu não estou dizendo que una é uma expressão necessariamente o quê? Quantitativa. O que as pessoas fazem com a doutrina quando elas não conhecem corretamente? Você fala assim, a igreja é uma. Aí a pessoa fala, sim, é uma, é a minha. Captou o problema? É a minha. Porque eles trabalham quantitativamente, pensando na igreja visível. Então a Bíblia está dizendo que é um só corpo. E aí as pessoas vão entender que é o corpo delas. É o ajuntamento delas. Aí você tem aquela característica básica da seita. Qual é a seita? O que ela diz? Ela é exclusivista. Ela diz que a salvação só existe dentro daquela unidade. Dentro daquela denominação. Dentro daquela estrutura. Dentro daquela doutrina. Dentro daquilo ali. Fora daquilo, não há salvação. Essa frase é atribuída para a igreja, gente? Não. Qual a igreja que disse isso? Que fora dela não há salvação? Adventista. Não. CCB? Nunca ouvi dizer. Nunca ouvi dizer também. Mas é CCB que provável. eu participei de 34 anos. Fala exatamente. Fala isso. Só lá. CCB do Véu. Mas eu vou dizer, deixa eu reformular. Quem disse primeiro? Quem disse primeiro? Quem foi? Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Foi ela que disse, primeiramente, que fora dela não há salvação. Vocês tudo estão excomungados, vocês tudo estão perdidos, vocês todos são hereges. Vocês são como herege de Lutero. Ok? É isso. Doutrinariamente falando, ok? Porque aí você vai, mas o padre lá da minha cidade disse que nós somos irmãos. É porque o padre da sua cidade está sendo político com você. Ou ele não conhece a doutrina da igreja dele. Porque se ele conhecer a doutrina da igreja dele, não tem como fugir. Você é herético, você é pagão, meu filho. É isso, entendeu? Ele não pode ter comunhão com você, nem te dar hóstia, nem nada. Nem confessa mais. Por outro lado, Não, você está fora da graça. Diga, cara. só um comentário. Por outro lado, tem os exageros de todas as igrejas, né? E como presbiteriano de nascença, né, eu posso falar, é que o presbiteriano que fala que fora da igreja presbiteriana não tem salvação, está incorrendo no mesmo erro. Sim, né? Com certeza. Né? Está agindo da mesma forma. Sim, problema sério. Porque tem gente salva na Batista, na Assembleia. Claro.
É por isso que esse estudo é importante. Sim. Porque o que nós estamos afirmando aqui? Que nós jamais podemos declarar isso. Que a igreja presbiteriana é a certa. Entendeu? Jamais você pode declarar isso. Não sabemos quem são os eleitos. Não sabemos, mas veja, ainda que você entenda que a doutrina é a melhor, que o sistema de governo é melhor, que o pastor é o melhor. Amém. Não, é porque o pastor Pedro sempre está humilhado. Eu estou exaltando. Estou exaltando o pastor. Pastor, nós vamos falar que é o presbiteriano menos ruim, né? Pode dizer também, né? Aí é a perspectiva que somos pecadores, pode dizer. Mas veja, nenhuma denominação pode julgar para si essa questão. Então, é isso que eu quero dizer com quantitativa, ok? Agora, se você olhasse do prisma da igreja invisível, aí você está corretíssimo. Se você falar assim, ó, só tem uma igreja que é salva. É a igreja invisível. Perfeito. Oh, perfeito. Você foi palmas para você. O problema é que as pessoas não estão olhando para a igreja... Uma igreja mundial, né? Nossa, esse é o único problema. Se pegar o universal e colocar o mundial, vai dar problema. Então veja, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. A expressão una é uma expressão o quê? Qualitativa. Tem a ver de qualificar o que a igreja é. Ela é uma unidade, no sentido de corpo invisível. Ela tem uma comunhão, os seus membros têm uma comunhão, formam uma unidade. E no caso também da igreja invisível, ela está dentro do princípio da unicidade. Deixa eu botar as duas palavras aqui. Porque você tem a palavra unidade. Agora eu lembrei de Caverna do Dragão, né? Quem é mais velho aí? Ninguém é velho aqui, só eu que... Era pecado, né? Tá certo. Nada do capeta. Mas veja, unidade e unicidade. Essas palavras parecem? Parecem? Parecem, mas são diferentes. Unidade, matematicamente, significa o quê? Uma unidade. Significa que eu tenho quantas? Eu tenho 3 maçãs nessa mão. Eu tiro 2, fica quanto? Se você fosse o Chaves, você diria para mim, eu sei essa com laranja. Essa é muito fácil, faça outra. Mas veja, unidade matematicamente significa o quê? 1. Eclesiologicamente falando, significa comunhão. Significa que todos somos diferentes. Lembra do texto lá? Judeus, escravos, livres. Somos diferentes, mas somos um. Por que somos um? Comunhão. Porque somos um corpo ligado a uma cabeça que é Cristo. Então tem o sentido matemático, tem o sentido de comunhão. Agora, quando você vai trabalhar o aspecto único, não existe outro, você usa o quê? Unicidade. Se eu for falar, por exemplo, de Deus, vou falar da unicidade de Deus. O que eu quero afirmar com isso? Eu quero dizer que só existe um Deus e não há outro. Deu para entender, gente? Agora, se eu falo assim, a unidade de Deus, eu estou falando da comunhão de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão, ok? Ou da unidade de Deus enquanto ser divino. Ok? É isso. Deu para captar a diferença? Um tem a ver com comunhão, ou matemática, e o outro tem a ver com singularidade. Não existe outro. É igual o cabuloso, cruzeiro. É a unicidade, só existe um. Cadê os cabulosos aí, gente? Segundo erro, irmãos, veja. O primeiro erro, então, é a denominação chamar para si e dizer, eu sou a igreja verdadeira de Cristo. Segundo erro, o ecumenismo. Porque vão dizer o quê? Entendimento errado da doutrina, que a igreja é una, é de levar o quê? Bom, se a igreja é uma só, nós temos mais que se juntar. Vamos juntar católicos e protestantes.
Vamos juntar protestantes e testemunhas de Jeová. Vamos juntar adventistas e mormons. Vamos juntar todo mundo, porque Deus é um só e todos nós somos o grande rebanho de Deus. Amém, povo? Amém. Aí nós cantamos, Etiunam Santa. É isso? Não é isso. Mas a base do ecumenismo é essa. Quantas vezes você ouviu a pessoa lá virar para você e falar assim, o Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Mas Né? a gente tem uma igreja ecumênica. Por Oi? exemplo, a igreja lá no meu estado, lá no Espírito Santo, tem a igreja católica que é ecumênica com a igreja luterana. Sim. Por isso que a luterana não é essa luterana específica, né? Porque são duas, né? Tem a de confissão luterana e a outra, né? Eu não sei agora exatamente qual que é qual, Eu também não lembro. mas tem uma, essa que está em ecumenismo com a igreja católica, né? Ela é liberal. É uma igreja liberal. Então já teve essa lá que vira no Brasil, aqui eu não sei, mas no Brasil geralmente quando faz eventos de formatura que cada uma religião faz os cultos ecumênicos, né? Vira uma bagunça, porque tipo assim, cada um vai entender o que o seu tá falando. Porque vem o padre fala, vem o pastor, vem não sei quem, vem o espírita. É Aí complicado. você tem 5 lá e. E como é que você atende todo mundo? Imaginar no corpo de alunos, né? Porque você tem os cristãos, você tem de repente os espíritos, você tem os candomblés, tem... Como é que você vai atender todo mundo? Você consegue? Não consegue. É um problema sério para você. E acaba que o negócio que é pra ser. E esse sonho de ecumenismo, irmão, é utópico. Esse sonho de ecumenismo é utópico. As divisões existem, as divisões existirão, ok? Surgirão, e vai acontecer ainda mais. Porque você percebe, católico, movimento protestante, movimento pentecostal, movimento neopentecostal, alguns agora estão colocando até uma nova divisão nessa questão. Divisão sobre divisão, divisão para quê? Para que se evidencie o verdadeiro povo de Deus, o remanescente fiel, que está espalhado entre todo mundo. Esse vai ser o quê? Guardado e preservado. Amém? Então esse negócio de vamos juntar todo mundo é impossível. Não vai ser possível fazer isso aí. Tá bom? Sim. Esse remanescente fiel ele vai ser guardado, preservado, independente de onde ele estiver, até mesmo no espiritismo. É difícil você trabalhar com essas ideias, né? Porque, assim, o pastor, o líder, ele é responsável pelo crescimento espiritual da pessoa. É lógico que a pessoa também tem o individualismo dela de buscar lá na casa dela, né? E se ela, porventura, não faz isso, é uma prova que não é uma escolhida ou é uma pessoa com a capacidade mental fraca e foi... Não tem como a gente determinar, cara. Não tem como a gente determinar. Isso é um si que a gente não tem como definir. A única coisa que a gente pode dizer é que, independentemente do lugar, independentemente da situação, se Cristo encontrar essa pessoa, ela será salva. Agora, trabalhar as questões, os sis, as possibilidades, é muito difícil. A gente teria que olhar caso a caso, olhar as circunstâncias, julgar. Isso a partir da palavra de Deus, né? Mas o líder, ele vai pagar por isso. Né? Por exemplo, Da seita? Claro. Supostamente pode ter um eleito lá que foi o ladrão da cruz no último momento. É, por isso que eu estou falando. Você não tem como definir, entendeu? Obrigado, querido. Às vezes você não faz nada. Eu lembro, por exemplo, de uma pessoa... Atenção, queridos. Eu lembro que eu batizei um senhor... Atenção, queridos. Eu lembro que eu batizei um senhor, mandou uma mensagem para mim, para ir na casa dele, porque ele queria ser batizado. Fui lá. Meu primeiro ano de ministério. História. Ele se converteu em sonho. Converteu em sonho. Esse é o primeiro ano de ministério, recente saí do seminário. Eu fui lá. Eu conversei com esse moço, ele não podia nem sair da cama. Ele converteu, irmãos. O que eu fiz? Nada. As igrejas fizeram? Nada. Ele se converteu em sonho. Foi o que ele disse para mim. E eu caminhei com ele algum tempo, discipulando, né? Eu entendi que ele realmente tinha se convertido. O conselho entendeu que ele realmente se converteu. Nós batizamos na casa dele.
É interessante que depois que a gente batizou, ele foi curado. Foi curado, se levantou, né? E depois morreu. Se a gente não acreditar nisso, a gente limita o poder de Deus. Mas isso que eu estou falando, você não pode trabalhar que um povo de Deus é aquele que está reunido na igreja no domingo. Aqui, ó, o pessoal está sentado aqui. Deus age, o Espírito Santo sopra onde quer, irmão. Sopra onde quer. Deus opera livremente. O único ser livre que eu conheço é Deus. É livre, ok? Então ele vai agir. Então eu tenho experiência nesse sentido. Agora, o que eu não posso dizer para vocês é que isso vai ser algo ordinário na vida da igreja. Que a gente não tem que pregar aqui na igreja, porque se Deus quiser salvar as pessoas, né? Ele vai lá no sonho delas e chama elas e pronto. Posso fazer isso? Isso foi um caso. Pastor, esse que você está falando aí é baseado no rei da Manassés, aquele que fez tanta coisa por conta de Deus. Depois estava no tempo e não foi salvo depois. Então são casos que você tem que analisar. Né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: não se limitem. Ok? Jamais. Não pensem que vocês são a igreja, o último biscoito do pacote. Tá? E entendam essa expressão qualitativa. Não há como ter ecumenismo e não há como você definir que a sua igreja é a certa e as outras tudo errado. Ok? Diga. Ô pastor, esse caso está falando aí, no caso aí, dá para entender que esse cara que foi converteu no sonho é eleito. É claro! Foi um eleito que Deus escolheu. Mas é claro, se ele se converteu... Aí, no caso é eleição. Mas eu acho engraçado, porque vocês estão querendo ser tão presbiterianos. Vocês muitas vezes querem defender qualquer situação, ou definir qualquer situação pela eleição. Eu nunca faço isso. Defendendo. Não, veja, eu nunca faço isso. Porque para mim é óbvio que se alguém se converteu, ele é eleito. Né? Mas eu não discuto o ponto a partir da eleição. Né? Em nenhum momento eu falei da eleição, não sei se você percebeu. Eu discuti o ponto através de quê? Ele disse que se converteu, eu fui lá, discipulei, o conselho foi lá, discipulou, nós vimos que verdadeiramente ele estava salvo. Né? Mas veja, o que eu quero dizer para os irmãos, veja, atenção aqui, irmãos. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso aqui, ó. A sua argumentação começa de onde? Doutrina. O que eu não gosto de fazer é isso. Eu não gosto de começar a minha argumentação pela doutrina. Porque a doutrina, ela é denominacional. A nossa doutrina é o quê? Reformada. Ok? Eu gosto de começar por onde? Pela Bíblia. Então, por isso que eu estou falando com o Everson. O Everson, ele é eleito. Claro que é. Mas para eu chegar na conclusão de que ele é eleito, eu comecei por onde? Pela Bíblia, discipulado bíblico. Eu não cheguei lá e falei assim, não, você realmente é salvo porque você é um eleito. Eu somente um eleito teria um encontro desse com Deus, né? E tal. Não, é óbvio para mim na minha cabeça. Mas eu quero definir isso por onde? Pela Bíblia. Aí agora eu conto para vocês. Fala, irmãos, discipulamos pela Bíblia. Vimos que ele realmente era crente. Portanto, ele era o quê? Um eleito. E Deus salvou um eleito sem ir na igreja. Captaram? No sonho. E pegou no sonho. Hã? O próprio Jesus segundo ele. O próprio Jesus segundo ele. E ele era católico. Tinha várias imagens na casa dele. Ele mandou tirar tudo, gente. Mandou tirar tudo. Foi algo extraordinário. Foi assim, eu registrei em ata a história toda, porque futuramente o pastor que chegasse lá poderia ver o histórico, né? Registrei em ata a história toda e foi impactante para mim. Por quê? Porque às vezes a gente quer definir todas as coisas começando por onde? Pela doutrina. O primeiro argumento nosso é a doutrina. Mas eu quero que vocês entendam que a doutrina, ela é secundária à Bíblia. Ok? É claro que a doutrina tem que responder à Bíblia. Mas para mim, se eu for discipular uma pessoa, eu começo por onde? Pela Bíblia. Pastor, Tá? o ladrão
foi nem pela doutrina e nem pela Bíblia. Não foi pela Bíblia? Não foi Jesus. Não foi pela Bíblia? Não, Foi registrado na Bíblia do foi Povo. pensamento de estudar e tudo. Mas veja, nem ele. Nem ele quer. O moço que eu contei a história. Não, mas é isso que a gente tá querendo dizer. Não, pastor, eu estou falando que a questão de vocês, o conselho em si, vocês chegaram à conclusão que realmente ele foi transformado. O ladrão da Bíblia, o ladrão não teve essa conclusão. A gente de fato tem essa conclusão. E ele não foi discipulado, acho que E ele, não é isso, Não, sim, ele não foi entendi. discipulado. Eu entendi isso, argumento. Mas o ladrão da cruz tem o ladrão da cruz tem a certificação O próprio Cristo. do dono da igreja. O dono da igreja falou assim, ele Atenção, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem pessoas na igreja, como vocês que estão aqui, que têm a oportunidade de serem salvos, de conhecer a palavra e de conhecer a... Vocês são privilegiados. Vocês conhecem a Bíblia e conhecem a doutrina. Agora, o que vocês nunca podem dizer é: para que alguém seja salvo, tem que conhecer a Bíblia e a doutrina. Por quê? O caso que a Claudete falou. Eu acredito, né, que a pessoa está ali na hora da morte mesmo, um acidente fatal ali na hora. Claro. Ela pode ir na hora ali. Claro. E nós que estamos por fora não ficamos sabendo. Quantas vezes, irmão? Eu já tive várias oportunidades de estar com pessoas que morreram, né? E de ter a sua reconciliação com Deus. Se essa reconciliação ela foi verdadeira ou não, cabe a quem? A Deus. Mas que houve, houve. Cristo disse: você estará comigo. Eu não posso dizer isso, né? Não posso dizer isso, se estava ou não, mas eu posso dizer que ele fez, né? E isso muitas vezes foi um alento para as pessoas, né? Na questão igual eu comentei no vídeo passado, a gente quer dizer assim, você é da igreja, que a igreja católica faz, tem que ter os sacramentos para você ter. Então, assim, às vezes para a gente é difícil, a gente gosta de julgar, né? A gente quer julgar o outro pelas obras. Então, assim, fulano, ó, é assim, 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 esse é crente. Aquele outro que viveu, às vezes, uma vida inteira em pecado, no leito de morte, ela pode ser salva. Então, assim, a gente quer limitar, julgar muito os outros através da nossa doutrina, achar assim, esse aqui é menos crente, aquele é mais crente. E a pergunta, a parábola é essa, né? A parábola é essa. E aí, houve injustiça da parte de Deus? Né? Não. Então não importa de quem quer, vou resumir agora aqui esse final, né? Não importa quem quer, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Pastor, no mesmo dia, a gente fala que a pessoa no último momento pode ser convertida, a gente fica sabendo. É óbvio que não, porque é o Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou. Sim, sim. E esse tempo aí da morte, do acidente de carro oportuno, nós não temos esse tempo. Sim, não temos. Porque Deus é fora de tempo. Então é isso que eu quero que vocês pensem. A minha intenção é que vocês pensem. Pensem. Nós vamos ver muita surpresa lá no céu. Sim, demais. Então, assim, pensem nisso, irmãos, nessa primeira parte da unidade da igreja, ok? Não há possibilidade de você chamar para si, se arrogar como a minha denominação é que salva, a minha denominação que é verdadeira. Não tem como, ok? Esse tipo de coisa, né? Ecumenismo, não existe possibilidade para isso. Mas a igreja de Cristo é una. E ela é una por quê? Porque ela está em comunhão uns com os outros. E também porque ela o quê? Invisível agora. Ela é uma? Uma só. Só. Invisível. Uma só. Visível. Longe, espectros diferentes. Você não consegue determinar um. Amém? Continuaremos no próximo domingo. Deus abençoe, queridos. Oi.